Porque todo local esconde um lado sombrio. Dizem que a Antártida é só um abismo gelado. Apenas gelo, neve e silêncio. Mas isso soa como uma farsa cuidadosamente mantida. Porque neste exato momento, sob quilômetros de quietude congelada, algo está em movimento. Milhares de pessoas estão alocadas na base do planeta. Não são meros turistas ou aventureiros em busca de adrenalina. Estamos falando de uma massa de cientistas, engenheiros e até famílias. Uma comunidade inteira em silêncio, erguendo algo permanente. São estruturas que não ostentam a aparência de simples estações de pesquisa. Elas se assemelham a cidades. E isso é só o que nos é permitido observar. Porque há uma parte sobre a qual ninguém ousa falar. Se somos capazes de construir civilizações neste fim de mundo, agora, o que existia aqui antes? A Antártida é o último bastião. Ela captura nossa imaginação. Mapas antigos alertavam: aqui habitam monstros. O último território remanescente no globo que poderia receber tal designação é este continente. Algo parece ocorrer neste continente misterioso no Polo Sul, e muitos teóricos sugerem que a Antártida é algum tipo de base alienígena. Quanto mais fundo você cava a história da Antártida, mais estranha ela se torna. Ao juntarmos todas as peças, como faremos hoje, emerge uma ideia inquietante e possivelmente aterrorizante. Não fomos os primeiros, e quem veio antes de nós talvez jamais tenha partido. Bem-vindos de volta ao canal Guerra Estranha. No episódio anterior, falamos um pouco sobre a Operação High Jump, uma operação realizada no lugar mais frio e secreto da Terra. E neste vídeo, mantendo nossos olhos neste mesmo abismo gelado, vamos perceber que o que desvendamos juntos pode muito bem reescrever tudo o que pensávamos saber sobre a história da humanidade. Esta é a história proibida da Antártida. Você já ouviu falar da estação McMurdo? Se não, não se preocupe. A maioria das pessoas sequer ouviu. Mas em um dia comum, este local é o lar de cerca de 1000 pessoas. Pode não parecer um número expressivo, mas considerando que este ponto fica na Antártida, é uma marca notável. E durante os verões austrais, esse número ascende a aproximadamente 1.500. McMurdo é uma cidade plenamente funcional, com alojamentos, laboratórios, instalações médicas, corpo de bombeiros, biblioteca e até clubes recreativos. Ela processa 8 milhões de galões de combustível anualmente, opera 3 pistas de gelo para aeronaves e possui seu próprio porto. Este lugar está em funcionamento contínuo desde 1955, o que totaliza 70 anos de presença humana ininterrupta na Antártida. E McMurdo não está isolada. Seguindo para o sul, até o ponto mais meridional do planeta, você encontrará a estação Amundsen Scott, posicionada exatamente no polo sul geográfico, onde bússolas giram inutilmente e o sol desaparece por meses. No verão, cerca de 150 pessoas estão lá. No inverno, talvez 50 permaneçam. Imagine ser um deles, confinado, sem vias de entrada ou saída. Enquanto o mundo acima segue, você não se retira, apenas aguarda. Mais adiante há Vostok, uma estação russa construída em um dos locais mais frios já registrados na Terra. 89,2 graus negativos. Um frio que desafia a imaginação, pois, na verdade, ninguém jamais o sentiu integralmente. Se você fosse deixado nu nessas temperaturas, a dor na pele seria instantânea. Pareceria fogo, mas seria uma queimadura fria. A umidade nos olhos, nariz e boca congelaria instantaneamente. A hipotermia começaria em menos de 30 segundos. E o ar inalado seria tão gelado que danificaria os pulmões, causando a parada. Ainda assim, pessoas trabalham ali, devidamente protegidas. Elas perfuram quilômetros de gelo para estudar um lago ancestral lacrado por milhões de anos.
Quanto mais fundo avançam, mais parece que estão escavando outro planeta. E há a base Esperança. Esta é singular. Não apenas cientistas e especialistas. Há famílias aqui, crianças, uma escola, uma rádio e até uma capela. 11 bebês nasceram lá desde 1978. Vidas reais, lares reais, tudo na Antártida. Olhe de longe por um momento e a escala se torna assustadora. A maioria crê que a Antártida é um território desolado e inabitável. Mas não é o caso. E isso é crucial para o que está por vir. Existem mais de 70 estações espalhadas pelo continente, operadas por mais de 30 países. Nos meses mais quentes, cerca de 5.000 pessoas habitam o continente. Estes não são meros pontos isolados no mapa. Eles estão ligados por rotas aéreas, comunicações via satélite e cadeias de suprimentos. Você está olhando para uma infraestrutura invisível que cresceu em segredo por décadas. Uma rede de postos avançados costurados em um deserto congelado maior que os Ipil Sinua e o México juntos. E quase ninguém fala sobre isso. Isso nos leva a uma pergunta extremamente intrigante. Se tanta gente vive e trabalha lá, construindo, voando, escavando, criando famílias, o que mais estaria acontecendo que desconhecemos? E quem mais poderia, talvez, estar residindo ali? Essas questões nos transportam para 1929, quando um teólogo alemão, Gustav Diesmann, realizava um trabalho de arquivamento rotineiro em Istambul. Nada fora do comum, apenas catalogando documentos antigos na biblioteca do Palácio Topkapi. Até que ele tropeçou em algo que assombraria os cartógrafos até hoje: o mapa de Piri Reis, desenhado em 1513 por um almirante otomano. Isto não era apenas uma antiguidade bem preservada. Este mapa exibia toda a linha costeira da Antártida com detalhes, o que é insano, pois isso ocorreu mais de 300 anos antes de a Antártida ter sido supostamente descoberta. Em 1513, haviam se passado apenas 21 anos desde que Colombo chegou à América, e os europeus sequer sabiam o que eram as Américas. Oficialmente, a Antártida só foi descoberta em 1820. No entanto, aqui estava um mapa desenhado em pele de gazela, exibindo feições geográficas de um continente cuja existência ninguém conhecia na época. Piri Reis era um almirante naval, um homem prático que documentava suas fontes meticulosamente. Ele inscreveu no próprio mapa que utilizou 20 mapas diferentes como fonte, incluindo cartas de Cristóvão Colombo, hoje misteriosamente perdidas. Mas ele também detinha acesso a um conhecimento geográfico que nos é dito não existir na época. Isso significa que cartógrafos anteriores de alguma forma haviam explorado a Antártida. A alternativa oficial argumenta que esta massa de terra em mapas antigos não era a Antártida, mas sim a Terra Australis, um continente teórico que os gregos antigos acreditavam que precisava existir para equilibrar o peso da Terra. Todo o mapa daquela era mostrava essa terra meridional imaginária, exceto que o mapa de Piri Reis exibia detalhes que batiam com a Antártida real com uma precisão perturbadora. Charles Hapgood passou anos analisando este mapa e outros semelhantes. Sua conclusão: alguém havia mapeado a Antártida de alguma forma quando ela estava livre de gelo. Alguém esteve lá antes. Se alguém havia inspecionado aquele continente com precisão comparável às técnicas modernas, esse conhecimento foi transmitido por fontes antigas até chegar a Piri Reis. A explicação convencional exige que você creia numa série extraordinária de coincidências, que Piri Reis meramente chutou e acertou o contorno do continente por acaso. A alternativa exige que você acredite que alguém estava na Antártida muito antes do que nos contam os livros de história. E se você crê nisso, não é possível que pessoas tenham visitado aquela terra por um longo tempo, talvez até vivendo lá? E se sim, onde? Em 2016, imagens de satélite começaram a circular na internet. Eram fotos da Antártida que exibiam algo que francamente não deveria existir: pirâmides perfeitas. Não rochas em forma de pirâmide, mas estruturas com 4 faces distintas,
ângulos precisos e proporções que se equiparavam a pirâmides feitas pelo homem encontradas ao redor do globo. Atualmente, têm surgido relatos de pirâmides, enormes pirâmides na Antártida. Elas despontam do gelo e da neve parecendo perfeitas, assim como as do Egito, mas superando-as em tamanho. A maior delas media cerca de 1,930 km na base e erguia-se a mais de 1.200 metros de altura. As coordenadas são de domínio público: 79 graus e 58 minutos, sul e 81 graus e 57 minutos oeste. A explicação oficial veio de forma rápida, demasiado rápida. Eram nunataks, disseram, formações rochosas naturais esculpidas pela erosão glacial ao longo de milhões de anos, o resultado do movimento do gelo em diferentes direções. Mas, se você observar com mais atenção, verá que essas formações exibem um nível de precisão geométrica que se aproxima do que arquitetos humanos alcançam. Uma delas possui uma base perfeitamente quadrada de 2 km de lado. Múltiplas estruturas mostram características semelhantes em diferentes partes do continente. É possível, portanto, que nossos ancestrais realmente tenham alcançado o continente antártico e talvez até se estabelecido lá. Em um mundo onde sabemos que civilizações antigas construíram pirâmides massivas em cada continente habitado, devemos simplesmente crer que a natureza, por acaso, criou réplicas em forma de pirâmide no único continente onde se supõe que ninguém tenha vivido? E, no entanto, lembre-se, pessoas vivem lá. Muitas delas neste momento. E se nós sempre tivéssemos vivido lá, ou pelo menos alguma forma humanoide? Isso pode não estar nos livros didáticos, mas é definitivamente mencionado em muitos outros. A civilização chamada Agartha. Agartha é o nome dado a uma lendária e altamente avançada civilização que se diz existir abaixo da superfície terrestre, acessível através de aberturas nos polos. É um mito que antecede a internet, imagens de satélite ou mesmo a ficção científica moderna. Contudo, este mito apresenta um quadro de um mundo tão detalhado e imersivo quanto qualquer um da atualidade. A história começa em 1873 com Louis Jacoliot, um juiz colonial francês na Índia, que alegou ter acessado antigos textos em sânscrito que falavam de uma capital oculta sob a terra, uma cidade perdida repleta de tecnologia avançada e sabedoria ancestral. Mas foi somente quando Alexandre Saint-Yves d'Alvedre, um místico e pensador político francês, entrou em cena que Agartha se tornou algo muito mais inquietante. Em 1886, Saint-Yves publicou Mission de l'Inde na Europa, descrevendo Agartha como um lugar real, um reino subterrâneo oculto sob o Himalaia, governado por seres de imensa inteligência e poder. Segundo ele, Agartha era uma sociedade muito à frente da nossa. Seus habitantes possuíam iluminação a gás, ferrovias e até viagens aéreas, séculos antes de tais tecnologias surgirem na superfície. Mas então, Saint-Yves tentou apagar tudo. Logo após a publicação, ele ficou aterrorizado com o que havia revelado. Tentou destruir cada exemplar do livro, todas as 200 edições, tornando-o tão raro que só foi republicado após sua morte em 1910. O que exatamente ele descobriu que o levou ao silêncio? E mais crucialmente, como uma história sobre um mundo secreto sob o Himalaia acabou ligada à borda congelada da Antártida. Essa parte começa com o almirante Richard E. Byrd, um oficial naval e explorador americano que liderou 5 grandes expedições à Antártida. Na década de 1970, uma história estranha surgiu. Um diário secreto, supostamente escrito pelo próprio Byrd, detalhando um voo misterioso sobre o Polo Sul em fevereiro de 1947. Neste diário, cuja autenticidade nunca foi confirmada, Byrd supostamente descreve ter voado para além do polo e para um lugar impossível. E se você nunca ouviu sobre este relato, então sugiro que assista nosso vídeo anterior, onde esta história é descrita com mais detalhes. Operação High Jump. Revelações inacreditáveis durante a expedição à Antártida.
Vamos deixá-lo fixado ao final deste vídeo. E antes que eu me esqueça, não deixe de se inscrever no canal e ativar a notificação para não perder os próximos vídeos. Deixe o like e seu comentário para ajudar o canal a chegar a mais pessoas. Seja qual for a verdade, a história se recusa a morrer, tornando-se parte de uma mitologia mais profunda. Uma onde civilizações perdidas, conhecimento proibido e segredos polares convergem sob quilômetros de gelo. Talvez seja apenas uma história. Ou talvez Agartha nunca precisou ser encontrada, pois sempre esteve nos observando de baixo. Mas algo muito real e interessante sobre a Antártida é que este lugar sempre teve um problema com a transparência. E por quê? Essa é a pergunta que ninguém parece disposto a responder. Todo o caminho nesta investigação parece colidir com a mesma barreira, a falta de transparência envolta em uma camada de protocolo oficial. Mas ao cavar documentos obscuros, políticas enterradas e décadas de acordos internacionais, descobrimos algo super interessante que faz você questionar se há algo na história de Agartha, algo que rege tudo sobre o continente mais misterioso do mundo, o sistema do Tratado Antártico. No papel é apenas um acordo diplomático, 58 nações prometendo cooperação pacífica no continente mais frio e inóspito da Terra. Mas, na prática, é um mecanismo de controle abrangente, um firewall geopolítico que regula cada aspecto da atividade humana. À primeira vista, o tratado promove a abertura. Ele exige transparência científica, requer que todos os dados de pesquisa sejam compartilhados publicamente e permite inspeções irrestritas. A atividade militar é banida, exceto para apoio logístico. A Antártida é oficialmente designada uma reserva natural dedicada à paz e à ciência. Mas observe mais de perto. Existem 75 áreas antárticas especialmente protegidas, e a entrada em qualquer uma delas exige uma licença especial. A mineração está permanentemente proibida. O descarte de resíduos é estritamente regulamentado. Cada atividade, até mesmo caminhar em certas extensões de gelo, exige uma avaliação formal de impacto ambiental. Embora o turismo seja tecnicamente permitido, ele é fortemente restrito. Apenas 122 mil visitantes na última temporada, todos viajando através de operadoras aprovadas, sob estrito monitoramento. O que isso cria é um sistema onde o acesso é controlado, filtrado e documentado. A verdadeira exploração independente é quase impossível. Tudo é monitorado. No centro das operações dos Estados Unidos está a Operação Deep Freeze, um programa logístico militar de longa data que gerencia tudo, desde transporte até infraestrutura. Eles pilotam os aviões, abastecem as estações e movem os suprimentos. Sua função não é combater guerras, é manter um controle rigoroso sobre o que acontece lá embaixo. O acesso está enterrado sob a burocracia, limitado a pessoal aprovado em missões aprovadas, todas seguindo agendas de pesquisa pré-aprovadas. Que a justificativa para tudo isso é sempre a mesma: proteção ambiental. E aqui está a camada mais intrigante. Essa narrativa ambiental serve a outro propósito. Ela reforça a crença de que a Antártida tem estado congelada e inabitável por milhões de anos, um lugar onde nenhuma civilização antiga poderia ter existido. Porque se as pessoas começarem a questionar essa narrativa, se começarem a pensar que alguém pode ter vivido lá muito antes de nós, então toda a estrutura de sigilo começa a rachar. As restrições não são apenas físicas, são psicológicas. Não se trata apenas de manter as pessoas de fora. É sobre garantir que ninguém jamais pense que há algo pelo qual valha a pena entrar. E para você que pensa, se existiram ou não civilizações antigas na Antártida, minha vida não vai mudar em nada com isso. Deveria estar se perguntando, será que isso realmente é verdade? E se for, o que mais eles estariam escondendo de nós? A ciência nos diz que o continente está congelado há milhões de anos, tornando a habitação humana impossível ao longo de toda a extensão da evolução humana.
Dados de núcleos de gelo que se estendem por 800 mil anos mostram condições glaciais contínuas. A última vez que a Antártida foi habitável foi há 35 milhões de anos, muito antes de os humanos existirem. Isso cria um problema cronológico intransponível, se você quiser crer que as pessoas vivem lá. Os humanos evoluíram há cerca de 350 mil anos, mais ou menos. A Antártida tornou-se inabitável há 35 milhões de anos. O cálculo não fecha para civilizações antigas, e estudo após estudo parece dizer a mesma coisa. No entanto, a ciência já errou antes. Grandes ideias desmoronaram quando uma descoberta inesperada mudou tudo. A maneira como esta narrativa em particular é entregue, tão certa e absoluta, quase parece uma defesa. A ausência de evidência não é o mesmo que evidência de ausência. A Antártida, lembremos, é maior que os Esquirua e o México combinados e está enterrada sob mais de cerca de 2,4 quilômetros de gelo sólido. Mesmo que a Antártida tivesse sido habitável o suficiente no passado, a sobrevivência ali teria sido impossível para qualquer civilização antiga. A estação McMurdo, sozinha, custa milhões de dólares anualmente e exige 8 milhões de galões de combustível apenas para operações básicas. Agora imagine tentar fazer tudo isso sem combustíveis fósseis, sem cadeias de suprimentos globais, sem antibióticos, materiais de construção modernos ou máquinas para mover tudo através do gelo e das tempestades. A ideia de que uma sociedade pré-industrial poderia ter conseguido parece impossível. A menos que eles tivessem algo que nós não temos, algum tipo de fonte de energia que não descobrimos, ou talvez uma que tenhamos esquecido. Talvez aquelas histórias antigas sobre civilizações subterrâneas não sejam tão descabidas quanto parecem. Se eles se desviaram do nosso caminho tecnológico e encontraram um inteiramente diferente. Os principais pesquisadores da Antártida rejeitam unanimemente a ideia de qualquer tipo de passado oculto. O veredito da ciência é claro. O caso está encerrado. Nenhuma evidência credível, nenhuma cidade antiga, nenhuma civilização perdida. Ainda assim, este pode ser apenas um daqueles lugares que não entregam seus segredos facilmente. O gelo preserva tudo, mas revela quase nada, a menos que você saiba exatamente onde procurar e tenha os meios para chegar lá. Alguns creem que há evidências ocultas enterradas sob aquele gelo, e elas desafiam tudo o que sabemos sobre a história humana. Ou talvez não. Talvez a ciência esteja certa. Talvez a Antártida sempre tenha sido exatamente o que aparenta ser. Um vasto deserto congelado, lar apenas da neve, do vento e da vida microscópica agarrada às bordas da sobrevivência. Mas com tudo o que vimos, os mapas antigos, as formações geométricas perfeitas, o acesso rigorosamente controlado, as histórias que se recusam a morrer, podemos realmente afirmar, sem sombra de dúvida, que conhecemos a verdade integral. Na Antártida, tudo está trancado sob camadas de silêncio e neve. O que quer que seja a verdade, ela ainda está lá embaixo à espera de alguém corajoso ou tolo o suficiente para desenterrá-la. Seja qual for a verdade final sobre a Antártida, se ela abriga bases alienígenas, cidades perdidas ou apenas rochas geladas, há um segredo muito mais perto, escondido em plena vista, que todos nós precisamos desenterrar: o nosso próprio senso crítico. O Tratado Antártico, a ciência, as teorias da conspiração, os mapas antigos, todos esses elementos, por mais fascinantes que sejam, nos colocam diante de uma escolha fundamental: aceitar uma narrativa pré-estabelecida ou questioná-la. O filósofo grego Sócrates nos ensinou que a vida não examinada não vale a pena ser vivida. E na era da informação, essa máxima se traduz na necessidade urgente de examinar tudo o que nos é apresentado. O nosso cérebro, na sua busca por eficiência, tende a cair em armadilhas cognitivas, sendo a mais perigosa delas o viés de confirmação. A ciência cognitiva moderna e a psicologia demonstram que nós, humanos, temos uma forte tendência a buscar, interpretar e valorizar informações que confirmam o que já acreditamos, enquanto ignoramos ou desvalorizamos as que nos contradizem.
Como evidenciado nos estudos sobre o viés de confirmação, é mais cômodo para a mente reforçar convicções existentes do que enfrentar a dor de estar errado ou a complexidade de uma nova verdade. E é exatamente aí que indivíduos ou instituições mal intencionadas encontram sua presa mais fácil. Seja uma corporação que oculta dados ambientais sob o manto da proteção, um regime que manipula a história para manter o controle, ou mesmo uma narrativa sensacionalista que explora a nossa sede pelo proibido. A falta de senso crítico nos torna meros recipientes passivos, incapazes de discernir. A história proibida da Antártida, com suas camadas de sigilo e maravilha, serve como uma poderosa metáfora. A verdade é muitas vezes inconveniente, o controle é frequentemente justificado como proteção, e o conhecimento mais valioso é aquele que nos força a questionar a nós mesmos. E se você chegou até aqui, percebeu que a verdadeira expedição não é perfurar o gelo da Antártida, mas sim perfurar o gelo das nossas próprias certezas. Precisamos exercitar a humildade intelectual, nos forçando a buscar fontes diversas e, crucialmente, a questionar: que evidência me faria mudar de ideia? Se não nutrirmos essa postura investigativa, corremos o risco de sermos manipulados não apenas pelas mentiras que nos contam, mas também pelas meias-verdades que escolhemos abraçar. O lado sombrio de qualquer local, de qualquer história, não está apenas no que está escondido, mas na nossa inação em ir atrás. Não aceite o silêncio. Não aceite a versão oficial sem examinar o protocolo. Não aceite as teorias conspiratórias sem examinar os contra-argumentos. O mistério da Antártida pode ou não reescrever a história humana. Mas a forma como processamos e questionamos esse mistério, isso sim, irá reescrever a sua história pessoal. Agradeço a todos por chegarem até aqui e contribuírem de qualquer forma que seja. Fiquem com o próximo vídeo fixado e deixe também sua sugestão abaixo nos comentários, talvez o próximo tema possa ser o seu.